O caso de Didi e a Guerra Fria financeira entre os Estados Unidos e a China. A repressão de Pequim a uma das gigantes de tecnologia da China, a Didi, ou Uber chinês, afetou mais do que apenas a própria empresa e seus investidores. Suas consequências sinalizam uma escalada do que podemos começar a pensar agora como uma guerra fria entre China e os Estados Unidos. Em disputa está a supremacia financeira global. Chamar a Didi de Uber chinês é subestimar o modelo de negócio apresentado aos investidores em seu IPO, que captou 4 bilhões de dólares. Olha só. O que é a Didi? O nome Didi Chongqing Technology Corp não era conhecida nos Estados Unidos e em outros países ocidentais até este mês. A Didi é uma empresa de transporte por demanda e muito mais. Ela oferece uma ampla gama de negócios, incluindo compartilhamento de bicicletas, serviços de entrega sob demanda, venda de automóveis, locações financeiras e manutenção, ópera de frota, carregamento de veículos elétricos e desenvolvimento de veículos em parcerias com montadoras. A propósito, o seu fundador, Xie Wei, é ex-aluno de Alibaba e Alipay, que se tornou o Ant Group, mais uma evidência da importância de Jack Ma para a ascensão do setor de tecnologia chinês. Assim como a China, a Didi é enorme. Na verdade, chamá-lo de Uber chinês é subestimar o modelo de negócio que a Didi promoveu aos investidores em seu IPO. A empresa teve uma receita de cerca de 25 bilhões de dólares nos últimos 12 meses contra cerca de 11 bilhões da Uber. A companhia afirma que seus níveis de usuários e penetração de mercado são atualmente 4 a 6 vezes maiores do que o do Uber e ainda afirma ter 15 milhões de motoristas ativos, enquanto o Uber tem cerca de 3,5 milhões. A Didi parece ser um clássico de fast follower, seguidor rápido em tradução livre. A Uber provou ser um modelo satisfatório para consumidores e investidores e a Didi pode aproveitar a clareza do mercado para expandir rapidamente e ultrapassar a ex-líder como a fast follower chinês. A Didi aproveitou o enorme mercado interno para crescer bastante, protegendo-se da concorrência estrangeira. Ela também se beneficia da cultura emergência de rápida inovação de serviço que impulsionou a tecnologia chinesa a uma posição de destaque no mundo. Em 30 de junho, a companhia chinesa levantou 4 bilhões de dólares em seu IPO, que não ocorreu na China, mas sim nas bolsas de valores de Nova York. Foi o maior IPO de uma empresa chinesa no mercado norte-americano em 7 anos. As ações subiram 15% no primeiro dia, levando o valor de mercado da empresa para 80 bilhões de dólares. A empresa possui sólidas credenciais e apoiadores de ponto de vista financeiro. Na verdade, a própria Uber é acionista majoritária da companhia, com 12,8% após ter vendido suas próprias operações na China para a Didi há alguns anos. O maior investidor é o SoftBank, 21,5%, uma potência do mundo de Venture Capital, que também é o maior acionista do Alibaba. O IPO da Didi foi conduzida por uma equipe dos sonhos de bancos de investimento, composta por Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPM Morgan. Por quase 48 horas, esse foi uma história de sucesso na China. Olha só o que acontece depois, pessoal. O martelo foi batido, mas parece que alguém em Pequim não ficou satisfeito. Em 2 de julho, o governo chinês suspendeu abruptamente os planos de desenvolvimento de negócio da Didi. A empresa foi instruída a interromper a inscrição de novos clientes enquanto aguarda sua retificação. As ações recém-emitidas da Didi caíram 30%. Os investidores norte-americanos ficaram inquietos pelo que parecia ser uma falha jurídica de primeira ordem.
um fator de risco crítico que não havia sido divulgado proveniente de um regime regulatório conhecido por medidas às vezes duras e inconstantes. A Didi sabia que isso iria acontecer. Os relatórios são contraditórios e provavelmente serão discutidos na justiça. De qualquer forma, a empresa foi informada pelas autoridades chinesas que estavam em violação grave de o que exatamente? Algo a ver com segurança de dados, sendo ordenado a suspender seus negócios especificamente, além da suspensão do recrutamento de novos usuários. Pequim impôs as seguintes medidas. O app da Didi foi removido das principais lojas e plataformas de aplicativo. Outros 25 aplicativos, incluindo os apps de carona de finanças para clientes corporativos, também foram excluídos. A empresa foi multada por violação antitrust, referente a um assunto antigo, mas agora visto como uma medida adequada. O horário pode ter sido tarde. A ligação de Pequim foi às 28 horas suposta. A justificativa pode não ter sido clara, mas seu cumprimento era obrigatório. Nenhuma das horas trouxe qualquer detalhe sobre os dados e problemas de segurança específicos que despertaram as preocupações dos reguladores. Em um comunicado publicado após a meia-noite nas redes sociais chinesas, a Didi disse que aceitaria e obedeceria categoricamente as demandas. A questão agora é: essa é uma ameaça fundamental ao modelo de negócio de Didi ou uma medida temporária para marcar a autoridade de Pequim e que não está destinada a restringir permanentemente a empresa? Isso também não está claro. O dano imediato não se limitou às ações da Didi. O índice da Nasdaq Golden Dragon, composto por 98 empresas chinesas negociadas em Nova York, caiu paralelamente, recuando 14% em uma semana, com perda de 130 bilhões de dólares em valor. Em Xangai, o mercado perdeu cerca de 200 bilhões de dólares em 2 de julho, quando o anúncio da Didi foi divulgado. A bolsa de Hong Kong, repleta de empresas com dupla listagem em Nova York, foi mais atingida, perdendo algo em torno de 500 bilhões ao longo da semana. 3 interpretações. O que devemos pensar sobre tudo isso? 3 leituras são sugeridas. Trata-se de uma má decisão das autoridades chinesas, motivados por preocupações políticas de poder. Esta é uma política regulatória nacional, mas com problema na execução, ou esse é um confronto calculado com os Estados Unidos. Paranoia de Pequim. Talvez esse seja um equívoco de Pequim. De acordo com esta visão, atingir a Didi é a última tentativa das autoridades chinesas de afirmar controle sobre uma florente indústria de tecnologia empresarial. Nesse caso, seria um erro estratégico ao suprimir o setor mais dinâmico e inovador da economia chinesa. O governo tende a derrotar o propósito maior da China de alcançar paridade tecnológica e econômica com o Ocidente. A China precisa dessas empresas fora da curva e hipercriativas e do espírito empreendedor que as guia. Mas o governo parece não conseguir lidar bem com esse contexto, por isso as medidas em nome da regulamentação financeira, como a IPO, interrompido do Ant Group e o agora prejudicado IPO da Didi. Boas políticas, péssima execução. Talvez devêssemos deixar de lado teorias e admitir que os objetivos de política regulatória são razoáveis. Restringir as regras sobre segurança de dados, fortalecer a privacidade do consumidor e controlar as práticas anticompetitivas das Big Tech são questões que também os Estados Unidos estão envolvidos. Os Estados Unidos têm apontado preocupações sobre o poder não regulado e tendências exageradas de grandes empresas de tecnologia como a Amazon ou o Google. O Facebook foi criticado por pecados semelhantes às acusações levantadas contra a Didi.
Até o fechamento do IPO da Ant em novembro passado, por mais difícil que tenha sido, pode ser visto como uma resposta racional aos riscos significativos que existem em torno de um negócio frenético. Em suma, Pequim pode ter feito coisa certa, embora de maneira desajeitada. Nessa interpretação mais otimista, a China assumiu a liderança no confronto com algumas competições da rápida mudança tecnológica. Dentro de um sistema político mais autoritário, eles podem ser mais decisivos do que reguladores em outras economias. Os Estados Unidos e a China acabarão descobrindo que é do seu interesse cooperar para controlar as empresas que buscam acumular e lucrar cada vez mais dados. China, Estados Unidos e outras economias irão se beneficiar com esses gigantes, mas também continuarão em confronto com eles, disse o oficial chinês de alto escalão. Eles não podem lidar com o problema sozinho. Essa é uma área importante para a cooperação. Talvez devêssemos admirar os reguladores chineses para a rapidez implacável com que esses abordam um problema e rapidamente tomam as ações corretivas. Nessa visão, não é o resultado, mas a maneira às vezes brutal como a política é executada que podemos questionar. Depois que a poeira baixar, o resultado, podemos admitir, pode não ser tão ruim. Uma declaração de Guerra Fria. Tudo isso também pode ser visto como um passo calculado em direção ao confronto aberto com o sistema financeiro dos Estados Unidos e seus reguladores. Existem implicações nefastas para o sistema financeiro global que transcende as diferenças de estilo ou julgamento. A Guerra Fria financeira, que já está se formando há algum tempo, foi declarada abertamente há alguns meses, e não foi nem na China nem em Nova York, mas sim em Washington, D.C., quando o Congresso norte-americano aprovou por unanimidade a Lei de Responsabilidade de Empresas Estrangeiras. Essa lei exige, entre outras coisas, que todas as empresas estrangeiras listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos precisam cumprir o processo de revisão de autoria supervisionada pelo Conselho de Padrões de Contabilidade de Empresas Públicas, PCAOB. Essa agência foi criada pela Lei Sarbanes-Oxley de 2002 e todas as empresas públicas dos Estados Unidos são obrigadas a cumprir, assim como as empresas em quase todos os países que negociam em Nova York. A China que disse que recusará terminantemente a permitir que suas empresas cooperem. Eles são o único do país do mundo a assumir essa posição. O resultado final é que, em menos de 3 anos, os Estados Unidos expulsarão do mercado de ações de Nova York centenas de empresas chinesas atualmente listadas por lá, com um valor de mercado combinado próximo a 2 trilhões de dólares. Isso impõe uma penalidade financeira significativa a essas empresas, elevando seu custo de capital e negando-lhes acesso a grande segmento do mercado financeiro. Um antigo estudo de empresas estrangeiras listado em Nova York de diferentes países, com prêmio de avaliação de quase 40% listados cruzado em bolsa norte-americana. O estudo recentemente surgiu a tendência de listadas cruzadas da China e, portanto, se refere principalmente a empresas sediadas em mercados desenvolvidos.